Não, eu não... Vamos, mas tá ok agora o áudio aí, doutora Chiara? Tá ok, é porque eu prefiro o layout que fica no computador, mas eu prefiro fazer a transmissão pelo celular porque a câmera dele é melhor. Assim, até agradecer mais uma vez o aceite do convite de ambos os dois doutores, doutora Chiara e doutor Vladimir. Vladimir, que é uma pessoa que eu sempre admirei, até contei, não sei se para a Chiara ou para ele mesmo, ou para alguns colegas que, desde quando eu era criança, eu já admirava Vladimir. Vladimir, promotor ali de justiça, eu não sabia nem o que era aquilo, só que a gente sabia essa fama dele, sabe? Quando ele achava alguma coisa ali que ele não concordava, que era uma coisa muito errada, ele perseguia e tudo tal, e conseguia ter uma boa aplicação da lei. Apesar de que sempre eu fui mais pela liberdade, sabe, Vladimir? Mas tem aquele negócio da figura do promotor, e ele sempre muito humano, porque existia aquela figura do promotor da justiça, e você, quando encontrava com ele, era uma pessoa super humana, atenciosa, falava, estude, Júnior, né? Vá, rapaz, não sei o quê. E assim, eu não sei nem até que ponto, Vladimir, você me influenciou também positivamente a ingressar no direito, e hoje em dia está aí atuando na profissão. Fico muito feliz em ouvir isso, Júnior. É um prazer participar dessa conversa com você e um prazer também muito grande conhecer a Chiara e poder debater esse tema aqui tão intrigante que tem nos causado tanto espanto com as questões que se assomam desse tipo do racismo, da discriminação no Brasil. Eu fico feliz de poder participar desse evento com você, porque, como você acabou de dizer, eu te conheci pequeno, lá em Feira de Santana, e gosto muito de sua mãe. Então, realmente é uma alegria estar conversando aqui com você e poder aprender um pouco também com o Chiara. Verdade. A doutora Chiara, inclusive, uma pessoa que eu admiro muito, conheci há não muito tempo, pouco tempo, mas já deu uma conexão boa, porque a forma dela conduzir a vida, do trabalho, vai você ter ideia, ela tem um trabalho que visa a se opor a esse racismo estrutural que existe nos órgãos públicos. E vê que interessante, ela tem um grupo com outras colegas que tentam e contribuem com a formação de pessoas, até de mulheres negras, a ingressarem em cargos de poder e de saber, sem custo algum, e vem tendo resultados assim, aí, um trabalho como esse, e fora como pessoa humana também, sabe, tratar, aguerrida, batalhadora, está num cargo também de Procuradoria Federal, e tem uma história linda, passada, atual, e imagina a futura, né? Agradeço demais pelo convite, agradeço estar aqui ao lado de duas pessoas admiráveis, a admiração que o Júnior, né, que agora eu descobri, porque eu tenho uma dificuldade de pronunciar o primeiro nome dele até hoje. Então, o Júnior fica mais fácil. E já chamava, eu acho que Vladimir, não sei que Vladimir falou Juninho, né? Mas aliviou, botou Júnior, tá bom. Então, doutor Júnior, é um grande prazer. Você sabe que eu estou afastada das lives, até mesmo para manter a saúde e a sanidade mental diante de tudo isso que a gente vem vivenciando. Mas um convite seu eu jamais rejeitaria. E depois que você me falou também do doutor Aras, que eu conheço aí por nome, mas que a partir da sua referência como uma pessoa que lhe inspira, já tem minha total admiração também. Conheço aí o seu blog, viu, doutor Aras? Acompanho algumas coisas. Parabéns pelo trabalho, pela atuação. É um prazer estar dividindo aqui essa tela com vocês. Maravilha. E aí, nesse ponto já, referendo às palavras, é um número que eu queria trazer. Você tem ideia que a gente teve recentemente, Vladimir, e nem vou demorar muito falando, porque eu vim, na verdade, para ouvir vocês dois. Eu acho que todos que vão estar hoje conosco aqui, até que vão assistir o vídeo depois, serão para poder ouvi-los. A gente teve um aumento na população carcerária negra de 900% nesses 30 anos. Né? E é um número assim, assustador. Nesse meio tempo, assim, fica se perguntando por quê, porque a gente sabe que existe uma facilidade de encontrar as pessoas, de ter estereótipo. Eu tenho, assim, até na advocacia, observado até estratégias que o crime, às vezes, vem utilizando de colocar outra pessoa no lugar de quem realmente praticou. E, às vezes, quando coloca uma pessoa negra ou então uma pessoa que não tem uma condição de combater
aquele efeito do poder público de acusação, termina tendo trânsito em julgado, sabe? Ângelo Monteiro, que é um poeta aqui pernambucano, ele afirma que a coisa mais difícil de se provar é a verdade. E eu concordo, sabe? Então, eu já queria passar a palavra à doutora Chiara, que até convidei realmente para estar aqui nessa live, até nesse momento de recuperação, mediante pandemia e tudo, mas para ela já ter esse paulatino reingresso, as atividades aí mais online, que eu fico ansioso por vê-la falar, por vê-la ensinar, e aí quis fazer essa convocação justificadamente. E eu senti como uma convocação mesmo, não pude dizer não. E é interessante você falar sobre esses números, porque a gente tem que perceber isso como uma política estatal. E aqui eu estou falando não enquanto procuradora federal, eu sempre gosto de deixar isso muito evidente, porque às vezes querem atribuir a minha fala ao órgão ao qual eu estou atrelada, mas a minha fala com relação ao racismo estrutural e institucional, ele vai para o âmbito acadêmico e para o âmbito realmente de um movimento social. E, portanto, não tem nada a ver com as minhas atribuições institucionais que dizem respeito justamente a efetivar algumas políticas públicas, dentre elas as políticas de ação afirmativa. Mas, enquanto mulher negra, e aqui desse lugar que eu falo, e é sempre bom começar assim, dizendo de onde você fala, porque cada ponto de vista é a vista de um ponto, ou seja, depende do lugar onde você observa, a sua descrição da realidade ou do que você chama verdade, o que o poeta diz que é verdade, isso vai se alterar a depender de onde você observa, porque a gente tem, a partir da modernidade, esse mito da existência de uma verdade universal, de sujeitos universais, de direitos universais, e que a gente vai realmente construindo como se fosse possível e como se fosse verdade, a construção de uma epistemologia, de uma forma de visualizar, de descrever o mundo e de narrar o mundo que seja idêntica, e não vai ser idêntica à forma como eu visualizo enquanto mulher negra e que um homem branco visualiza, ou que mesmo uma mulher branca visualiza, e a partir daí vem as narrativas. E sempre quando a gente vem falar de encarceramento em massa, quando a gente vem falar que a população carcerária brasileira ela é 89% praticamente parda e negra, que o número de mulheres negras nos presídios tem aumentado cada vez mais, a gente tem que realmente analisar isso estruturalmente. E essa estruturação, e quando a gente fala em racismo estrutural, que é a temática básica, não existe estruturação de racismo sem instituições por trás. Então, a gente começa com a instituição primeira, que é a igreja, com todo o processo de guerra santa e legitimação teológica do processo escravagista, ou seja, para salvar aquelas almas, apresentá-las a Cristo e salvar e trazer para a modernidade aquelas pessoas primitivas que se sequestram pessoas na África, principalmente ali na região de Angola, e se traz sequestradas para o Brasil com um trabalho forçado que enriquece uma classe, que enriquece uma branquitude que até hoje vive, né, desfruta dos privilégios desse enriquecimento a partir de um trabalho de escravizado. E isso tem suas consequências, por óbvio, mas eu queria falar especificamente dessa questão penal. Por que é que os nossos presídios estão tão cheios de pessoas negras? E a gente tem que entender que isso faz parte de uma política estatal, principalmente pós-proclamação da República. Nós temos aí, em 1888, o que a gente chama de declaração da abolição, porque entendemos que a abolição efetiva ela não ocorreu, mas a gente teve um processo de se declarar a abolição da escravatura de uma forma totalmente irresponsável, sem qualquer política pública de inclusão. Aquelas pessoas, portanto, elas foram colocadas, já eram marginalizadas estruturalmente pelo próprio sistema do direito, pelo próprio sistema jurídico, e agora elas estão marginalizadas pelo silenciamento do sistema jurídico. Isso é que é o grande ponto de virada da República, porque quando a gente proclama a República, um ano depois da abolição da escravatura, a gente tem como política institucional o silenciamento racial. Os antigos senhores de pessoas escravizadas estão lutando para serem indenizados. Ou seja, não se pensou aí numa política para incluir essas pessoas, em políticas afirmativas para empregá-las, para, de repente, pensar em moradia, em saneamento, em alimentação e saúde, e nada disso. Essas pessoas foram jogadas à própria sorte, enquanto os postos de trabalho foram sendo preenchidos por pessoas brancas vindo da imigração europeia.
num processo que a gente chama também estatal de branqueamento da população, também uma política estatal. E, com isso, os corpos negros se marginalizam. Mas veja que interessante, a República ela silencia quanto à cor. A Constituição de 1824, que é a Constituição do Império, ela fala expressamente que é proibido aos negros e aos leprosos frequentarem a escola. A gente tem legislação proibindo e fazendo diferenciações com relação à raça. Quando a gente chega na República, a gente silencia quanto à questão racial. Inclusive, no hino da República se coloca assim, e nem se lembra mais que no Brasil já houve a escravidão. Significa que é um pacto para silenciar. Depois a gente tem um ato de Rui Barbosa de queimar, um decreto que legitima a queimar todos os documentos com relação ao período de escravidão no Brasil, que existe hoje ainda, são processos a nível penal, alguns inquéritos, são coisas assim que a gente ainda consegue resgatar do ponto de vista dos processos judiciais que não puderam ser queimados, mas todos os documentos administrativos, eles foram queimados. Mas o objetivo era impedir que o Brasil falisse em decorrência das ações de pedidos de indenização feita pelos senhores dos então escravizados. Eles ficaram inconformados de perder a sua propriedade, um bem semovente, de uma forma assim, de uma hora para outra. E a gente teve durante muito tempo um discurso dos jurisconsultos brasileiros de uma tentativa de uma abolição gradual. Então, a República ela vem com esse pacto de silenciamento racial, mas veja que impacto interessante. A gente já começa a perceber que, politicamente, o direito ele reflete um impacto dispar nas populações. Porque, por exemplo, a Constituição de 1824 tinha o voto censitário. Muita gente critica, nossa, só podia votar quem tinha dinheiro, só podia votar quem tinha uma determinada renda, só podia se candidatar quem tinha uma determinada renda. Mas tinha alguns negros libertos que tinham renda e que eram cidadãos. Mas quando a República chega e diz assim, proibido o voto do analfabeto, quem é que ele retira? De quem se retira a cidadania? Quem, pela Constituição anterior, estava proibido de frequentar as escolas juntamente com os leprosos? As pessoas negras. Tanto é que, com a proclamação da República, o número de cidadãos brasileiros reduz. Por enquanto, a gente nem fala em voto feminino, nós falando em voto masculino, reduz em 1,2%. Ou seja, a nossa República reduziu a nossa cidadania e retirou quase que totalmente a possibilidade de cidadania para a população negra. Aí esse é um primeiro impacto dispar do direito. O segundo impacto dispar do Brasil enquanto projeto de nação, enquanto Estado nacional, é justamente com a legislação penal. E aí você vai criminalizar tudo que é negro, sem falar em cor. Então, por exemplo, você vai dizer que a vadiagem é crime. Quem são os vadios que estão na rua sem ter possibilidade de inclusão no mercado de trabalho? Quem são as pessoas que estão vadiando? São justamente os homens negros escravizados. Por que eu digo os homens? Porque as mulheres elas não saíram efetivamente das senzalas. As mulheres negras elas permanecem, inclusive, como um arrimo de família. As europeias, quando chegam aqui, quem assistiu novela Terra Nostra, tal, Julieta, Mateo, tal, quem assistiu essa novela sabe que as mulheres italianas, as mulheres europeias, quando vieram para cá, e mesmo as asiáticas, a gente teve muito do Japão, elas vinham para arar a terra e para cuidar da terra junto com o seu marido e com a sua família, coisa que foi negada à população negra, já que, pelo Código de Terra, o povo negro ficou quase que impedido de adquirir propriedade, de adquirir terra. Então, não tinha terra para negro plantar, mas tinha terra para que os imigrantes viessem. E as europeias se recusaram a trabalhar nas cozinhas das casas grandes. As europeias que chegaram no Brasil se recusaram ao trabalho doméstico. Então, para quem sobrou o trabalho doméstico? Para a mulher negra. Essa permaneceu na senzala, ou trocou a senzala pelo quartinho de empregada. E isso é uma realidade. Então, enquanto as mulheres negras elas permanecem nessa condição subalternizada de seu trabalho doméstico nas casas grandes, e hoje a gente vê situações muito recentes que faz a gente rediscutir isso novamente, em pleno período de pandemia, uma mulher negra ser obrigada a levar seu filho para trabalhar, porque a sinhazinha não sabe trabalhar sozinha. Então, você tem todo
um contexto de uma sociedade criada a partir desses cânones. E se você for mais além, aí você vai perceber que as mulheres negras permaneceram para o cárcere. A criminalização, primeiro, da vadiagem, depois se criminalizou a capoeira, depois se criminalizou o samba. Aí eu vejo casos recentes, como o de Renan da Penha, quando se tenta criminalizar o funk na periferia do Rio de Janeiro, são muito real, muito próximo, muito intensa, porque se criminaliza o que é negro, mas não se fala a palavra negro, portanto fica muito difícil de você trazer luz para esses casos que são de raça institucional. Depois a gente ainda tem a criminalização da própria religião. Então, se você fosse encontrado com, né, um atabaque da religião de matriz afro, seja de Umbanda, seja do Candomblé, você era preso. A Polícia Militar do Rio de Janeiro hoje tem um museu no qual ela ostenta, de uma forma muito orgulhosa, inclusive, uma coleção de artefatos e de elementos que são elementos sagrados para a religião. Das apreensões que acontecem nos terreiros na atuação da polícia, você também vê o quanto que recai sobre a religião negra, os corpos negros, toda essa violência estatal. Então, a gente tem que realmente começar a perceber que a necropolítica, e quando eu falo em necropolítica, eu não falo apenas assim como aquele que é quem nos fundamenta nesse conceito de necropolítica. Eu não falo exclusivamente da morte física do corpo físico, mas assim da morte de perspectiva, da morte ideológica, das doenças que se somatizam a partir de síndromes do pânico, a partir de crises de ansiedade, a partir de esquizofrenias, que são decorrências dessa violência estatal cotidiana, dessa violência social, dessa violência institucional cotidiana, que não livra ninguém. Não pensa que porque hoje eu ocupo posições de poder dentro de instituições jurídicas ou por posições na classe etária, tenho, digamos, ascendi socialmente enquanto classe, que eu estou livre de toda essa pressão, de todo esse racismo, para que a gente jamais diga que o racismo no Brasil pode se reduzir a uma questão exclusivamente de classe, porque foi uma política estatal de realmente criar estereótipos e reforçar estereótipos antinegros, colocar a pessoa negra, principalmente pelas políticas eugênicas do início do século XX, século 30, década de 20 e década de 30 do século passado, nós temos a própria biologia justificando, a partir de fenótipos, o que é o criminoso nato, e aí a gente vai ter sempre esse reforço de quem é o criminoso, de quem que pratica crime no Brasil, uma coisa que não se apaga do nosso imaginário. Tanto é que você vê que ainda hoje, como eu compartilhei contigo, doutor Júnior, como eu compartilhei contigo, ele de uma influencer, chamada influencer de hoje em dia, falando sobre que é óbvio que ela vai ter medo quando vê o negro. Mas, de certa forma, ela tem razão, porque os estereótipos que são reforçados pela mídia, pelo Estado, por tudo, todos os estereótipos negativos são carregados com a pessoa negra, né? Por mais absurda que pareça que ela fala, é o que pensa boa parte da população brasileira, que não tem coragem de falar, mas que muda de calçada quando vê o negro se aproximando. Por quê? Porque o estereótipo é antinegro, é de que aquela pessoa já tem a característica de crime. Isso trazendo para a jurisprudência atual, mesmo com a Constituição de 88, quebrando o silenciamento racial, falando que racismo é crime inafiançável e imprescritível, com a Constituição trazendo aí o reconhecimento das terras quilombolas, tudo isso que vem do fruto de uma luta do movimento negro articulado, tudo isso a gente ainda tem um reflexo, uma jurisprudência extremamente brancocêntrica. Por quê? Porque as nossas instituições de justiça, elas são formadas por homens brancos em sua maioria,
Quando você vai para a magistratura estadual, você vê que são homens que vêm de tradições de famílias aristocráticas, que continuam nos tribunais de justiça decidindo quem vai preso, quem não vai. A gente percebe que, por exemplo, um jovem negro precisa, para ser considerado traficante, basta que ele tenha gramas de maconha, enquanto que um jovem branco precisa ter 8 vezes aquela quantidade para que ele seja considerado traficante. Porque se o jovem negro é pego com uma quantidade pequena, se pensa logo, não, ele é um aviãozinho, ele tem muito mais, e outra coisa, é traficante. Por quê? Porque ele tem cara de traficante. E como é a cara de traficante no Brasil? É a cara do homem negro, é a cara do jovem negro. Então, essa luta contra as drogas também, e todo esse Estado articulado, e todo o poder paralelo que surge, inclusive paralelo do paralelo com as milícias, vem com esse discurso de guerra às drogas, mas encarcera e mata corpos negros. Não à toa, a gente, em plena pandemia, estamos tendo chacinas em comunidades, a ponto do Supremo Tribunal Federal ter que tomar uma decisão para proibir operações no Rio de Janeiro, porque enquanto a comunidade já está morrendo porque não tem saúde, não tem o mínimo de saneamento básico, é intercortada por várias comorbidades, ainda bem a atuação de uma polícia que extermina esses corpos. E aí, quando a gente fala em uma necropolítica, a gente tem não só que nega a história contada pela população negra, que nega o nosso passado e o passado dos nossos ancestrais como algo digno de orgulho, que nos colocam apenas como submissos e subalternos a uma escravização, como pessoas que não resistiram, que não falam dos quilombos, que não dá a nossa perspectiva da história. O que é que isso forma? Isso forma um cidadão com diversos problemas, com diversas crenças limitantes, com diversas síndromes, com a hipervigilância, com crises de ansiedade. Por isso que a gente tem hoje vários estudos nessa perspectiva. Então, o que eu queria trazer era justamente isso. O Estado e as instituições, elas são as responsáveis, inicialmente, para se estruturar o racismo e depois, hoje, para manter. Infelizmente, eu participo do Estado enquanto instituição, mas eu tenho que reconhecer que são essas próprias instituições que mantêm o racismo funcionando. Bem pontuado, doutora Chiara. Assim, e quando você fala sobre essa institucionalização, que assim eu parei para refletir agora recente, né? Que o racismo ele vem acontecendo e continua acontecendo, apesar do Brasil às vezes negar, né? E a própria ONU se manifestar aqui dizendo que existe sim e não deixou de existir. Assim como na Lei de Maria da Penha, ele é acostumado a acontecer na clandestinidade, entre 4 paredes, entre grupos, né? E fica até uma dificuldade muito grande de ser provado. Mas existe, né? Nas instituições, na vida, na sociedade. E é interessante porque as pessoas no Brasil costumam associar o racismo à questão de educação e ética e moral em relações intersubjetivas. É como se fosse uma deficiência de caráter do sujeito, mas não é. O racismo não é uma deficiência do caráter de quem é racista. O racismo ele é ensinado desde o primeiro momento. Hoje mesmo eu tive o convite de um colégio para que a gente pudesse fazer ações de conscientização, porque eles queriam adotar uma postura antirracista, e eu fui olhar o perfil do colégio, e era um perfil de Instagram, de página social e de sites e de tudo, extremamente branco, parecia um colégio da Noruega. Então eu falei, olha, se vocês querem adotar uma postura antirracista, comece perguntando qual é a sua política pessoal, qual é a sua política institucional e qual é a sua política de recrutar, por exemplo, de pessoal. Do que adianta você dizer que está realizando práticas antirracistas e não ter nenhum professor ou professora negra? Também não basta ter apenas um, porque a gente não pode ser token nos lugares. Além de tudo, essa solidão em espaços institucionais adoece qualquer um. O que eu estou falando tem que ter uma proporcionalidade de pessoa negra. Se o seu filho, futuramente, aí com a Luísa Edilberto, entra num colégio desse de Boa Viagem, ele vai passando ali, ele vai ver o porteiro, ele vai ver o pessoal que está no trabalho informal, vendendo coxinha na frente do colégio negro, ele vai ver o porteiro negro, chega lá dentro, ele vai ver as faxineiras todas negras, e ele vai ver que não vai ou professor negro. Então, o que é que ele vai associar à negritude?
isso mesmo antes de começar a estudar história do Brasil, isso mesmo antes de falar de escravidão, isso mesmo antes de ser bombardeado com um monte de imagem de pessoas negras acorrentadas e chicoteadas. Então, nós somos construídos enquanto sociedade dessa forma, para não ter empatia ou para invisibilizar essas pessoas. Aí, quando você diz, mas não estou sendo racista, eu apenas convidei os meus amigos para esse evento jurídico. Aí você tem que se questionar o porquê de você não ter diversidade entre os seus amigos. Porque a bolha da branquitude se constrói em torno de si mesma. Porque se fala apenas para si. Porque Narciso acha feio o que não é espelho. E é isso que a gente tem que questionar. E a branquitude tem que se racializar. Ou seja, olhar para si e dizer, eu tenho privilégio enquanto homem branco e a branquitude atua dessa forma e dessa para manter a opressão e manter seus privilégios. Porque não existe um grupo oprimido sem que haja outro opressor. Não existe gente subalternizada sem que haja pessoa com privilégio. Então, como que a branquitude funciona? Nesse período que a gente está vivendo, muitas pessoas brancas vêm pedir para que eu oriente com leituras e vêm me perguntar sobre feministas negras e sobre filósofos negros, e eu digo, por que você não se propõe a estudar a branquitude? Estude sobre sociologia das elites, estude sobre branquitude, veja como é que vocês conseguem criar isso e criar essa bolha que às vezes você nem percebe que está reproduzindo toda uma estrutura de racialização. Então, é estranho que você olhe para o lado e não tenha pessoas negras. É estranho. É estranho que um órgão como o Ministério Público Federal tenha pouquíssimas pessoas negras. Recentemente foi que uma procuradora da República se declarou enquanto mulher negra, mas em 2017 não tinha nenhuma mulher negra no Ministério Público Federal. Nenhuma autodeclarada. A gente teve agora o concurso de cotas e só um homem negro passou. Sobraram vagas no último concurso para procurador da República. Então, você está vendo que é um órgão fundamental da República que não tem pluralidade de visão. Isso não é simplesmente para fazer reparação histórica, não. Isso é uma necessidade para que a gente tenha e possa falar de soluções complexas para problemas complexos. Porque se está todo mundo de um local, mesmo local de visão, os pontos cegos não vão ser saneados. O nosso horizonte de hermenêutica, o nosso horizonte de visão não pode ser ampliado. Por isso que a pluralidade é sinônimo de eficiência. Quanto mais plural, mais eficiente. As empresas privadas já descobriram isso. E a gente tem aí multinacionais fazendo questão de ter a equipe mais diversa possível, vendo que os lucros aumentam em 30%, a eficiência aumenta em 30%, a criatividade, as soluções diversas. E é sobre isso tudo também que a gente está falando, não é simplesmente sobre, coitadinhos, precisam de cotas, precisam de políticas. Não, não só isso. Nosso potencial, enquanto potências mesmo que somos, deve ser aproveitado melhor pelo Estado e não ser simplesmente corpos e objetos de uma necropolítica. Bem verdade, bem pontuado, bem observado. E aí, doutor Vladimir? Muito bem, Vigberto. Muito bem, Júnior. Eu fiquei encantado aqui com a fala da professora Chiara. Realmente é uma oportunidade única a gente ouvir uma pessoa que fala com conhecimento de causa, né? E falar com conhecimento de causa histórico e com conhecimento da luta social. É importantíssimo que nós reflitamos sobre cada uma das palavras que a doutora Chiara expressou e as lições que estão contidas no que ela nos falou agora há pouco. E eu creio que nós só poderemos compreender esse racismo estrutural e institucional de que ela fala e as consequências disso, por exemplo, no sistema prisional ou na realidade institucional do Ministério Público brasileiro, não só do Ministério Público Federal, que realmente não tem quase ninguém que seja negro, são pouquíssimos os colegas, homens negros e mulheres negras, como a professora já disse, também são em número bastante reduzido, se nós olharmos para esta história do Brasil, né? Aliás, a história do Brasil é muito parecida, infelizmente, nesse aspecto da exploração dos africanos, da mão de obra negra, desde os séculos
século XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, e continuamos ainda explorando a mão de obra das populações menos favorecidas, e inclusive com esse elemento racial fortíssimo entranhado na nossa realidade, tal como ocorreu nos Estados Unidos. E eu creio que a sua ideia, Júnior, de estarmos aqui conversando sobre isso, eu que evidentemente não sou negro e falo de outro lugar de fala, como a professora pontuou no início, nós só estamos falando disso aqui, eu acho, por causa dos eventos que nós vimos nos Estados Unidos. Então, é importante que nós façamos essa correlação histórica entre esses dois países, e essa correlação histórica é bastante relevante para que nós compreendamos o final, que é o ponto principal que você me pediu para falar, que é a questão do sistema prisional, mas sem olhar para trás, nós não conseguimos entender essa saída, né? Na verdade, a entrada no sistema prisional é o final de uma história, o final de uma história que começa lá com a exploração do continente africano, com o comércio de seres humanos, com o tráfico humano, com uma atividade que era, e ainda é hoje, muito lucrativa, e naquele momento serviu para enriquecer essas elites das metrópoles de então, e eram sobretudo as metrópoles europeias. E para já tentar fazer esse paralelo entre o sistema prisional e este fator de desigualdade que é o racismo, é importante que nós lembremos de um evento que aconteceu na história brasileira, um evento que infelizmente é pouco conhecido, poucas pessoas conhecem esse evento, embora ele seja extremamente marcante para a história do processo penal brasileiro, para o processo penal brasileiro e para várias das questões que vêm depois. E mostra como, um evento que mostra como funciona desde sempre a política criminal brasileira. A doutora Chiara acabou de mencionar vários aspectos importantíssimos do tratamento diferenciado dado a negros durante o Império, durante a República Velha e nesta nova República. E o evento ao qual eu queria me referir é justamente um fato ocorrido em 1835, em janeiro de 1835, em Salvador. Todos nós sabemos que o Brasil se tornou independente de Portugal em 1822. E ainda nós guardávamos a legislação portuguesa, a legislação Reinol, que era então vigente tanto em Portugal quanto nas suas então colônias, e quando o Brasil ganha essa independência em 1822, os legisladores de então, os primeiros legisladores efetivamente brasileiros, passam a elaborar o novo Código Penal e o novo Código de Processo Penal. Esse novo Código Penal entra em vigor em 1830, é o Código Criminal do Império, e o novo Código de Processo Penal, o Código de Processo Criminal do Império, vem logo em seguida, 2 anos depois, em 1832. Por que eu chamo a atenção de todos para esses dois documentos, especialmente para o Código Penal? Além desses aspectos discriminatórios que estavam presentes na legislação da época, muito claramente e de forma similar ao que nós vemos nos Estados Unidos, onde existiam as leis, as chamadas leis Jim Crow, que eram leis discriminatórias e que valeram durante muito tempo no país, especialmente nos estados do sul dos Estados Unidos, que eram segregacionistas, que eram mais racistas do que o norte. O que é que acontece no Brasil? Em 1835, ou seja, 5 anos depois da entrada em vigor do Código Penal, primeiro Código Penal brasileiro, nós tivemos em Salvador a chamada Revolta dos Malês. Essa revolta era uma daquelas insurgências escravas de africanos escravizados ou já de negros nascidos no Brasil no âmbito da escravidão, que mostravam a situação terrível que era a escravidão e buscavam algum tipo de melhora em suas condições. Esse evento histórico é muito interessante e ele mostra como a cultura que foi trazida da África por esses africanos que estavam como escravos na Bahia e submetidos a todo tipo de servício, de violência, de maus tratos,
de tratamentos desumanos, cruéis, degradantes, próprios da escravidão, mas também aqueles outros que se agregam nesse tipo de relacionamento, com um subjugando o outro, ou seja, com essas pessoas sendo vítimas e revitimizadas a todo momento. Nós vimos um movimento que era um movimento tipo de libertação, mas ligado ao islamismo. Muitas dessas pessoas professavam, traziam da África uma fé islâmica ou algo já miscigenado, como também se viu no Brasil depois com o catolicismo, as tradições religiosas africanas se misturando com a tradição ocidental católica cristã. Muito bem, o que é que acontece ali nesse momento? A pena de morte, uma das sanções que ainda existia no Brasil no âmbito daquele código, ela deveria ser aplicada apenas em certas condições, em condições rigorosas, exigindo-se, por exemplo, uma unanimidade ou um quórum mais qualificado quando se tratasse de impô-la a quem praticasse um crime capital, um crime que exigisse a punição com a pena de morte. O que é que se viu em relação a essa revolta dos escravos em 1835? Houve uma assimilação imediata, uma tentativa de comparação com o que acontecia, com o que acontecera cerca de 35, 36 anos antes, na Revolução Haitiana, na independência do Haiti, no final do século XVIII. E houve um temor, um pavor terrível da população, da elite, dos líderes políticos brasileiros, da sociedade brasileira como um todo, menos essa parte escravizada, e o temor era de que houvesse no Brasil algo semelhante ao que acontecera anos antes no Haiti. Qual foi a resposta do sistema penal em relação a esse evento? Uma resposta de uma emergência penal, de uma utilização da lei penal de forma mais rigorosa em relação aos negros que tentassem, contra a vida ou contra a integridade física, de seus senhores, dos capatazes, dos senhores de escravo em geral, dos seus familiares e dos capitães do mato. Então, quem se opusesse a esse tipo de violência na qual eles estavam a qual eles estavam submetidos e, eventualmente, acabasse matando dessas pessoas, ficaria sujeito a um tratamento diferenciado para facilitar que a pena de morte fosse aplicada a esses negros que assim agissem. O que mostra que o que nós vemos hoje, o que bem retratou a doutora Chiara agora há pouco, é algo que remonta a uma tradição institucional, né? Efetivamente algo que remonta a um modo de agir do Estado brasileiro, desde sempre, mesmo na época do Império, e com a sua continuidade hoje. Um outro aspecto bem importante, bem pitoresco, mas bem característico do nosso atraso e da profunda desigualdade que foi se enraizando na história do Brasil e nas relações sociais entre os brasileiros, vem desse mesmo período. Se nós olharmos ali para o movimento que é do direito internacional, o movimento do direito internacional que propagado, impulsionado, catalisado fortemente pelo Reino Unido, né, que por um motivo ou por outro, por um motivo capitalista da Revolução Industrial ou por um motivo humanista do iluminismo, do liberalismo, promoveu vários tratados que visavam a redução do tráfico de africanos escravizados para o Brasil, não só para o Brasil, como para toda a América, ou seja, a tentativa de eliminação do tráfico de escravos da África para a América do Sul, no Atlântico Sul. O que é que isso produziu? Isso produziu um tratado entre, primeiro, o Reino Unido e Portugal, um tratado que acabou não sendo devidamente cumprido, e depois um tratado, durante a independência do Brasil, já depois de o Brasil se tornar independente, tratado com o Brasil, com o Império do Brasil, para que esse mesmo objetivo fosse alcançado. Para, primeiro, repito, seja para que motivo for, eliminar o tráfico da África para o Brasil. E com isso, impactando naturalmente o uso da mão de obra escrava em nosso território e em outras partes das Américas. Muito bem, o que é que acontece
o Brasil começa a aprovar leis que deveriam implementar esse tratado. Isso com a mobilização de certos nichos da população brasileira, de pessoas, de escravos libertos, de africanos libertos, de um conjunto complexo de interações que já ali existia. E o que é que resulta dessas leis? Nada, não resulta absolutamente nada. E o nada que resulta da aplicação dessas leis sucessivas ao longo dos anos 30 do século XIX até os anos 50, e só então para se chegar na Lei Áurea de 1888, o que é que nós vemos ali? Nós vemos uma sucessão de normas que não pegam. Por que essas leis não pegavam? A professora Chiara já deu a resposta. A resposta está nas instituições. A resposta está no fato de que essas instituições, o que equivaleria ao Ministério Público da época, nós não tínhamos um Ministério Público, eram promotores, muitas vezes promotores ad hoc. O Judiciário e a polícia, que era muito ligada ao Judiciário, da estrutura que foi montada no Código de Processo Criminal de 1832, acoplando a chefia de polícia a uma atividade judiciária e fazendo desses funcionários de polícia delegados dessa autoridade judiciária. Então, a aproximação do juiz com a polícia era muito forte. E quem eram essas pessoas? Essas pessoas, naturalmente, eram brancos, porque no regime escravagista de então, escravos não podiam ocupar essas posições, negros não ocupavam essas posições, ainda que houvesse africanos libertos, escravos que tenham obtido alforria. Então, se as instituições eram todas compostas por esses indivíduos, evidentemente, as instituições que deveriam aplicar essas leis não as aplicavam. E, como resultado, essas leis passaram a ser chamadas de leis para inglês ver. As famosas leis para inglês ver, é uma expressão que todo mundo já ouviu falar, e vem justamente dessa ideia de leis que foram aplicadas, foram aprovadas no Brasil para a implementação de tratados de eliminação do tráfico de pessoas, então escravos, e tratadas como coisas, porque não se compunha um conceito de tráfico humano, porque, sendo coisas naquele contexto legislativo, o que se tinha era um crime de pirataria, quando essas embarcações clandestinas vinham da África ilegalmente, violando os termos desse tratado. Isso gerou uma controvérsia muito conhecida, que todos nós estudamos no ensino médio, que é o conflito que resultou da publicação do Reino Unido do Bill Aberdeen, né? daquela lei de 1845, se não me falha a memória, que procura forçar o Brasil nesse caminho, forçar as instituições do Brasil nesse caminho. Mas, naturalmente, também tampouco isso funcionou, porque os juízes de então, as autoridades policiais de então, os promotores de justiça de então, os líderes políticos de então, eram, muitas vezes, eles próprios donos de escravos ou filhos de senhores escravagistas. E a aplicação das regras que pretendiam restringir esse tipo de comércio, né, com seres humanos não tinha lugar na percepção desses indivíduos, seja a percepção da educação doméstica, seja a percepção institucional como funcionários do Estado brasileiro. Então, isso aí é onde nós vemos a porta de entrada do sistema prisional. Essas são as portas de entrada do sistema prisional. Essa história do Brasil, essa história dos Estados Unidos, e a gente olhando para eles, coisas tão abjetas quanto essas aconteciam por lá, e muitas vezes aquela ideia de segregação muito forte que vimos até o final do século XX, praticamente, na África do Sul, com o apartheid, e que gerou para a humanidade uma das maiores personagens da história da humanidade, um ser humano fantástico que é Nelson Mandela, e que dá nome, não por outro motivo, dá nome, tendo ele sido preso político, tendo ele sido a liderança negra, não só da África, mas do mundo inteiro, as regras de Mandela, que tem o nome dele hoje, justamente a partir de 2015, justamente porque lidam com o sistema prisional, né? E isso tudo nos faz pensar como o Brasil, apesar de ter avançado no propósito de
legislar sobre o tema, e nós já estamos legislando sobre esse tema há muito tempo, e no contexto de 88 nós temos, no artigo 4º da Constituição, o repúdio ao racismo, e junto do racismo, o repúdio ao terrorismo. Se o Brasil se rege nas suas relações internacionais por esse aspecto, se desde 1969 existe uma convenção internacional para a eliminação de todas as formas de discriminação racial, um texto importante ao qual o Brasil está vinculado desde 1969, e isso mostra uma evolução no plano legislativo, uma evolução que já vai aí mais de 50 anos nesse contexto de um documento internacional. Se nós percebemos que há mecanismos, tanto do direito interno quanto do direito internacional, para tentar confrontar o racismo ou práticas racistas, na verdade, muitas desses instrumentos, dessas ferramentas, não saem da lei, não são extraídas do texto legal para a realidade e continuam sendo hoje ainda leis para inglês ver. Eu vou citar um exemplo recente do ponto de vista histórico, bem recente, inclusive, não tem 2 décadas, é o caso de Simone André Diniz. Eu tenho certeza que a doutora Chiara conhece esse caso. É um caso que resultou, em 2006, numa decisão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que considerou o Brasil responsável internacionalmente por racismo, por violação dos direitos de uma cidadã brasileira que se chama Simone, e que, moradora de São Paulo, tentou obter um emprego, viu um anúncio no jornal, quando ainda se publicava anúncio no jornal, nem sei se existe classificado mais, e esse classificado propunha a contratação de alguém que fosse branco. E ela, sendo negra, ligou para o número que ali estava publicado e ofereceu os seus serviços e indagaram de sua cor, e ela disse, deu a resposta, e a vaga não lhe foi conferida. E essa discriminação evidente levou que ela, justamente revoltada, indignada com o que aconteceu, levasse esse tema a organizações de defesa de direitos humanos, e o caso foi alçado à competência do sistema interamericano em Washington, e essa comissão, trabalhou no caso, foram quase 10 anos, né, desde o fato até a decisão final. Entendeu a Comissão Interamericana que o Brasil tinha violado o Pacto Internacional, a Convenção Americana de Direitos Humanos. A Convenção Americana de Direitos Humanos, que trata do direito à igualdade, porque, no fundo, é disso que se trata, do direito à igualdade, evitar qualquer tipo de discriminação. Então, o Brasil já tem uma nódoa, o Brasil já tem esta mácula em sua história, e esta marca que fica do nosso passado escravagista, escravocrata, uma marca que vem acentuando as desigualdades e que levam à criminalidade, porque a gente não pode perder de vista que, embora grande parte da população brasileira seja negro ou pardo, como já foi dito, há uma parte bem maior, percentualmente maior, no sistema prisional, do que deveria estar por um critério puramente estatístico. E por que isso acontece? Porque a maior parte da população no sistema prisional é de negros. Normalmente, isso acontece em países semelhantes ao Brasil, e, de novo, vou usar o exemplo dos Estados Unidos. Corredor da Morte, ou no sistema prisional norte-americano, a presença de negros também há uma desproporção em relação à população carcerária e à população livre, né? Aqueles números da população carcerária são sempre maiores, proporcionalmente em relação ao número de negros presos do que em relação ao número de negros não presos no conjunto total da população. Isso vem de quê? Isso vem de uma série de violações que vão se somando e vão se entrecruzando, violações que dizem respeito à supressão de direitos em geral, supressão do direito à educação, supressão do acesso à saúde, supressão da cidadania, da participação política, de uma série de aspectos que são importantes para que a possibilidade de
de as instituições agirem de outra maneira, não só produzindo textos legais, e os textos legais estão aí, e são nem sempre totalmente adequados, mas muito melhores do que o nada que havia antes, ou então as regras de separados mais iguais que houve nos Estados Unidos até o final da segregação nos anos 60, o fato é que essas portas do sistema prisional acabam se abrindo para a população negra, porque atrás outras portas não se abriram, na verdade se fecharam, e naquelas situações em que eventualmente elas estivessem abertas, elas são abertas só uma pequena fresta, para que esse ingresso no campo dos direitos, e é de direitos humanos que nós estamos falando, se dê de fato. Então, quando nós fizermos essa conta para trás, nós perceberemos a importância das ações afirmativas, né? Das ações afirmativas para equalizar essas situações de desigualdade, para que nós percebamos também como o histórico da justiça criminal, o histórico da justiça criminal no Brasil, ou nos Estados Unidos, ou nos países que tiveram história de conflitos raciais ou de exploração racial igual a que nós temos, ou semelhante como a África do Sul, talvez um dos piores exemplos que nós tenhamos no planeta em relação à discriminação contra negros, olhando para as decisões dos tribunais internacionais e olhando para as decisões da Suprema Corte Americana, nós veremos, curiosamente, por exemplo, que a maior parte dos estados que aparecem nos julgados sobre pena de morte nos Estados Unidos são dos estados do sul dos Estados Unidos, né? Como, por exemplo, a Geórgia, ou estados que têm tiveram uma história ligada ao preconceito, à discriminação racial, à segregação racial, e que estão no cerne de um conflito intestino da sociedade americana, que é a Guerra Civil, a Guerra de Secessão, como todos nós sabemos, né? Então, um conflito substancial que houve nos Estados Unidos e que não chegou a ocorrer aqui, embora nós tivéssemos, no nosso período colonial e no nosso período imperial, várias dessas revoltas escravas que poderiam ter redundado em conflitos bem maiores, né? Olhando aqui algumas estatísticas, por exemplo, né, desse comparativo que eu estou fazendo entre esses dois países, e por motivos óbvios, porque essas motivações para discutir o assunto vieram muito mais. Eu tenho visto vários eventos discutindo esse tema agora, mais do que antes, em função do caso George Floyd, que foi vítima de violência policial, que é outro contexto importante aqui, que nós analisemos, né? Porque a violência policial é mais forte na periferia do que se apresenta nos bairros mais ricos das cidades brasileiras. Por que isso acontece? Isso é algo sobre o que temos também que refletir. Então, olhando para essas estatísticas de corredor da morte nos Estados Unidos, por exemplo, nós vemos que lá 42% dos presos no corredor da morte são negros, 42% são negros. E o elemento racial também no campo das estatísticas fica muito claramente marcado no cenário brasileiro. Eu peguei aqui os dados do Infopen de 2016 e a diferença é muito significativa. Em 2016, 53% da população era identificada como negra, 46% como branca, indígenas e asiáticos, frações bem pequenas. No mesmo ano, 2000, o Infopen, a partir dos dados do PNAD, o sistema prisional tinha 64% de negros como reclusos, né? Ou seja, uma população de 53%, mas a população prisional era de 64%. 46% brancos, na população geral, 35% brancos na população do sistema prisional. Isso tem continuado e tem até se agravado, porque dados mais recentes, os últimos que eu achei com a diferenciação do perfil racial, foram dados de 2017,
indicam que, entre os presos, 61,7% eram pretos ou pardos. 61,7% dos indivíduos integrantes do sistema prisional eram pretos ou pardos, o que mostra, de novo, esta diferenciação. E por que há essa diferenciação? Alguém que seja racista pensará, porque negros cometem mais crimes. Mas, evidentemente, essa resposta é absurda e absolutamente errada. A resposta está ligada a todas aquelas portas que se fecharam lá atrás e a sucessivas exclusões a que essas populações são submetidas ao longo da história brasileira, sendo privadas de educação e sendo privadas, portanto, de oportunidades. Aí, usando aqui um conceito de um economista muito importante para a economia do desenvolvimento, que é Amartya Sen, indiano, ele fala das liberdades fundamentais que são essenciais para o desenvolvimento das sociedades que são profundamente desiguais, né? E essas liberdades dizem respeito às liberdades políticas, né? De participação política, de votar, ser votado, de ter associações, de ser ouvido, de ingressar nas instituições públicas como o Ministério Público. Eu peguei aqui, doutora Chiara, os dados do CNMP sobre a formação do Ministério Público brasileiro. Nós temos 77% de brancos no Ministério Público brasileiro. 77% dos integrantes do Ministério Público brasileiro é de brancos. Isso são dados de 2016, né? Isso deve ter variado muito de lá para cá, e 70%, né, nesse levantamento do perfil era de homens, sendo que 2% era de negros. Então, evidentemente, essas possibilidades de acesso e de participação política são significativas para o desenvolvimento. Então, esse é o primeiro aspecto da teoria do desenvolvimento ali do professor Amartya Sen, como eu disse, economista indiano, prêmio Nobel de Economia. O segundo item é o item das oportunidades sociais. Oportunidades sociais são bastante significativas para que haja desenvolvimento e, portanto, redução de desigualdades. O terceiro item das facilidades econômicas. E todas esses elementos, esses fatores, eles formam engrenagem, eles estão ligados uns aos outros. Então, se não há a concatenação, se não é possível concatenar um com o outro, o resultado final, que é o desenvolvimento, não se identifica, não se detecta, não acontece. E não acontecendo, se mantém uma situação de desigualdade, de exclusão, de marginalização, que é contrária, sobretudo contrária às expectativas da sociedade internacional de eliminação do racismo, da supressão do racismo e do asseguramento da garantia dos direitos fundamentais da pessoa humana, seja por meio dos mecanismos, alguns funcionais e outros pouco funcionais, do ambiente internacional, como o Comitê contra o Racismo da Convenção contra a Discriminação Racial dos anos 60, as regras mínimas sobre tratamento não só de vítimas de violações de direitos humanos, e essas vítimas de violações de direitos humanos devem ser vistas por um critério de interseccionalidade, assim, pensando nas pessoas com deficiência, nas pessoas que são discriminadas pela sua raça, pela sua etnia, pela sua cor, as pessoas que são discriminadas pela sua origem nacional, as pessoas que são discriminadas por sua orientação sexual, as pessoas que são discriminadas em função de um outro critério qualquer que a mente humana seja capaz de desenvolver. E notem que quando essas situações discriminatórias se acumulam, acontece esse fenômeno de interseccionalidade, potencializando as vitimizações. Então, pensem, uma mulher homossexual, negra, que seja pobre e que tenha deficiência. A quantidade de cargas negativas que essa pessoa suportará e as oportunidades que ela não terá ao longo de sua vida e o preconceito que ela passará por compor cada um desses conjuntos populacionais no conjunto do espectro da população brasileira ou de qualquer outro país. Então, é preciso pensar nisso, nessa dimensão também. Pensar
mais ainda no que vem fazendo os tribunais para minorar isso que nós vemos. E o grande caso brasileiro ainda sobre racismo, espero não estar equivocado, se existe outro mais citado ou mais importante do que esse, é um caso que não envolve racismo contra negros. É o caso Elvanger. O caso julgado pelo STF em 2003 e que diz respeito a um cidadão do Rio Grande do Sul que defendia um revisionismo histórico em relação ao Holocausto, em relação ao antissemitismo. Era um racista antissemita, e o antissemitismo foi escolhido ali pelo Supremo nesse caso, né, um caso bastante importante, bastante denso, que vale a pena todos estudarem. É um habeas corpus julgado pelo Supremo Tribunal Federal, e esse caso nos faz pensar em uma outra perspectiva de como o racismo mais amplo, não o racismo agora contra os negros, mas o racismo em geral, está impregnado em certos movimentos políticos. E aí eu recorro a Hannah Arendt, que aponta lá naquele livro importantíssimo, Origens do Totalitarismo, eu estou tentando aqui procurar, que ele está por aqui, Origem do Totalitarismo, 3 elementos que foram significativos para se chegar ao totalitarismo nazista, os totalitarismos nazifascistas que marcaram o mundo no século XX. Um dos elementos é o imperialismo. E o imperialismo, inclusive, na África. Ela diz no livro, e outros autores também usam essa perspectiva, que a partilha da África, ou seja, a invasão europeia sobre a África, que acabou deteriorando, destruindo, desestruturando as organizações sociais e políticas que havia na África quando os portugueses chegaram, o Império Songhai, o Império do Congo, as grandes civilizações africanas que já estavam lá. Não é como muita gente imagina que era uma bagunça, né? A África é uma bagunça. A África tem uma história riquíssima e nos legou grande parte dessa história, e quando os portugueses chegaram, os europeus em geral chegaram e desestruturaram grande parte dessas organizações políticas, reinos bastante poderosos que havia no Congo ou na região do atual Mali. Muito bem, o que é que ela diz, o que é que Hannah Arendt diz? Ela própria vítima do antissemitismo, vítima de uma das manifestações racistas. Ela diz que a experiência alemã, a experiência francesa nas colônias europeias na África serviu como laboratório para o que depois aconteceria na própria Europa durante os tempos mais tenebrosos do fascismo e do nazismo. Então, o racismo está ligado umbilicalmente a essa ideia de exploração e essa ideia de exclusão e de eliminação das diferenças, né? Das pessoas que parecem diferentes, fenotipicamente diferentes. Então, esse é um aspecto muito, muito importante. O outro elemento é o antissemitismo, o próprio antissemitismo que vicejava já na Europa, no contexto do preconceito religioso, que Chiara falou, da ligação da religião com aspectos do racismo, e aqui, de novo, isso se apresenta no contexto em que os judeus eram mal vistos no âmbito de comunidades interioranas, campesinas, rurais na Europa, comunidades cristãs, e esse caldo de cultura foi explorado no âmbito político, no ambiente político. Então, era algo que estava ali difuso, e passou-se, num segundo momento do desenvolvimento do totalitarismo, como uma ferramenta de subjugação e de desidentificação do ser humano e tornar as massas assim, descartáveis, os componentes da massa como seres descartáveis, naquele fanatismo que caracteriza também esse movimento. Nós vemos ali uma modificação, uma apropriação desse antissemitismo que já estava impregnado nas sociedades europeias, mas agora como arma política. E como arma política, o judeu passa a ser o inimigo selecionado pelo regime que tem um líder, que é um líder
carismático, que é um líder que tem capacidade oratória e locução, né, de levar as pessoas a agirem do modo que ele acha que devem agir, e sempre mobilizando essas massas contra esse inimigo para manter um movimento constante, enérgico, como se fosse uma máquina bélica, e essa máquina bélica funcionar tanto internamente para eliminar os inimigos e até cobrar a vida dos supostos correligionários ou indivíduos que caiam em desgraça no âmbito desses mecanismos totalitários, e, claro, fazer o que se viu, o que toda a humanidade viu ser feito durante os anos da Segunda Guerra Mundial, no Holocausto. Então, são vários os holocaustos que estão ligados à história do racismo. O Holocausto do Armênio, os holocaustos de hoje em dia, que resultam também da discriminação religiosa, como o povo Rohingya em Bangladesh, Mianmar. São vários os aspectos do racismo com o qual nós temos que trabalhar. Mas, evidentemente, a nós só interessa aqui, na nossa realidade imediata desse debate aqui, nos interessa pensar no racismo nessa relação extremamente forte com a nossa história da escravidão, né? E pensar hoje como a escravidão continua se manifestando de outras formas na realidade brasileira, que justificam a necessidade ainda de mantença de mecanismos que lidem com esse tema. Por exemplo, a atuação do Ministério Público, apesar da escassa representação negra dentro da instituição, a instituição tem se esforçado criando comitês de gênero e raça para melhorar isso, tem se esforçado também para defender os interesses de populações quilombolas. Recentemente, em Salvador, foi reconhecida uma comunidade quilombola chamada Rio dos Macacos, ali perto da capital, numa zona bastante disputada, que tinha um conflito com a Marinha. Essa atuação do Ministério Público contra o racismo também tem sido significativa. Porém, em outros momentos, acontece o que aconteceu com o caso que eu mencionei, que foi o caso da Comissão Interamericana, o caso Simone Diniz, no qual o promotor de justiça arquivou o caso. O promotor de justiça arquivou o caso e o juiz manteve esse arquivamento, não houve quem pudesse questionar o absurdo que era essa não propositura de uma percepção... Colega, se me permite... Pois não, recentemente também teve o caso de um procurador da República que denunciou um jovem negro por racismo reverso, né? Queria que você comentasse aí. São aquelas coisas que nós só acreditamos porque nós vemos, né? De fato, é algo que não faz nenhum sentido histórico, não faz nenhum sentido nessa lógica do racismo institucionalizado, pensar nessa perspectiva. Embora brancos possam ser vítimas de racismo, como acabei de dizer no contexto do antissemitismo, essa história do racismo reverso ela tem outro objetivo, outra finalidade, outra perspectiva. A perspectiva, na verdade, de manter a exclusão, e uma perspectiva equivocada na interpretação não só da lei brasileira, da lei penal brasileira, uma perspectiva equivocada também do marco internacional que rege essa temática, o que exige que nós tenhamos bastante cuidado com tudo isso, com quem são os operadores do sistema. E aproveitando um gancho de novo com o que a doutora Chiara disse na sua exposição, Júnior, gostaria de falar sobre aquilo que nós comentamos lá por WhatsApp, que é sobre o viés. O viés no sentido da inteligência artificial agora, né? Nós já temos tantas ameaças, tanta desigualdade resultante do nosso passado, e agora temos que lidar com o futuro, com as novas tecnologias que serão aplicadas, e já estão sendo aplicadas, no tratamento do sistema prisional, no ingresso no sistema prisional, na permanência no sistema prisional e, eventualmente, para obstaculizar, obstar ou dificultar a saída do sistema prisional, né? Então, para um negro entrar no sistema prisional é muito fácil por uma série de fatores que já foram expostos pela doutora Chiara e alguns dos quais eu imagino ter também pontuado. Para sair é um pouco mais difícil, né? Porque nós
precisamos pensar nas defensorias públicas, nós precisamos pensar que, normalmente, essas populações são populações que têm menor poder aquisitivo e, portanto, não podem pagar os bons advogados como você, Júnior. Não podem pagar os melhores advogados que tenham condições de levar essas causas às últimas instâncias ou não têm acesso à defensoria pública, porque a defensoria pública, que desempenha um papel importantíssimo nesse aspecto, não é capilarizada o suficiente como deveria ser para atender essa grande gama de brasileiros pobres, não só negros, mas também brancos, pobres que precisam da assistência judiciária jurídica gratuita, prestada, muito bem prestada por inúmeros defensores públicos no Brasil. Esse é um aspecto. Mas o outro aspecto que é preocupante é esse da tecnologia que eu gostaria de mencionar. E cada vez mais nós vemos a discussão sobre o viés racial nas ferramentas de detecção de rosto, de Face ID, né, a identificação facial. E esse viés se dá porque esses algoritmos, essas fórmulas matemáticas que são colocadas dentro do computador, e notem, são colocadas dentro do computador por um ser humano. Que ser humano é esse? Né? São colocados esses produtos que estão no mercado, que são comprados pela polícia para utilizar no policiamento urbano, ou são usados em câmeras de vigilância, ou são usados aquelas câmeras pessoais que os policiais militares usam no corpo. Esses aparatos, eles têm um viés racial. Né? Eles não conseguem identificar adequadamente pessoas negras, fazer a descrição para fazer o match, para fazer a combinação. Então, há muitos erros na identificação a partir dos critérios mal montados, mal desenvolvidos no processo de machine learning, de aprendizagem de máquina, né? De alimentação, as bases de dados que são usadas para alimentar esses programas de computador. E quem treina esse programa de computador, esses robôs, né, aí de inteligência artificial, para operar esses sistemas. Esse é um ponto da identificação facial. O segundo ponto é o ponto que pode levar a prisões, mais prisões equivocadas, indevidas de negros do que de brancos, né, pessoas brancas. O segundo aspecto é o aspecto da aferição do mérito para obter algum benefício penal, algum benefício de liberdade provisória, ou equivalente à fiança, ou equivalente a livramento condicional, ou progressão de regime. Né? Falando da utilização dessas ferramentas de inteligência artificial nos Estados Unidos, onde isso já é um problema sério, porque esses softwares são montados de modo proprietário, ou seja, não são códigos abertos para que todo mundo possa verificar como eles funcionam e como eles foram, de fato, produzidos. Né? Então, isso cria um problema, uma deficiência na fundamentação da decisão e o viés do operador, o viés do programador, que quase sempre é branco e muitas raras vezes é negro. Né? Então, a alimentação do próprio programa estará viciada e o funcionamento do programa, portanto, gerará deficiências, porque a base de dados que vem para fazer essa alimentação é uma base de dados que já está marcada pela desigualdade. Né? Então, se as estatísticas mostram que a maior parte dos atuais integrantes do sistema prisional que praticaram narcotráfico são negros, o computador que vai ler isso para o futuro, essa inteligência artificial que vai desenvolver a partir desses dados, estará já mal educada para isso. Para dificultar mais os benefícios penais que serão concedidos ou não por um juiz humano quando ele analisar aquela situação concreta de um preso negro, né? Ou de uma pessoa que acabou ser presa e é negra. E isso é muito preocupante porque eu li hoje, Chiara, uma matéria sobre o Facebook. Um amigo que é advogado no Rio de Janeiro me mandou uma matéria mostrando que o Facebook resiste a entregar a informação sobre o perfil racial dos funcionários do Facebook que trabalham na unidade de desenvolvimento de inteligência artificial do Facebook. Né? Eu posso depois
mandar para vocês aí esse texto, que é muito interessante e mostra que eles estão desenvolvendo novas tecnologias para a identificação facial, mas na própria equipe há controvérsia sobre se essa equipe tem um perfil racial adequado para desenvolver uma ferramenta como essa, e a resposta do Facebook sobre isso é que eles não têm um levantamento por unidade do perfil racial dos funcionários da empresa. Tem um perfil global, mas não tem um perfil por unidade, ou seja, naquelas unidades X, Y e Z. É como dizer, nós temos muitos negros trabalhando aqui, mas eu não sei onde esses negros trabalham. Eles podem trabalhar nas posições mais baixas e pouco nas mais altas. Isso é uma forma de inclusão? Não é uma forma de inclusão e de redução de desigualdades. E no contexto ao qual me refiro é ainda pior, porque já se sabe que essas equipes que trabalham com inteligência artificial, elas precisam ter uma composição étnico-racial muito mais compatível com o extrato social daquele país, do nosso, para que os resultados sejam compatíveis com aquela sociedade, não sejam, de novo, uma forma de manter e perpetuar essa violência institucionalizada contra os negros. E naturalmente, isso já nos leva a uma outra questão, uma questão bastante intrincada, que é o seguinte: muito provavelmente nós estaremos diante da necessidade de fazer surgir um novo direito, o direito de ser julgado por humanos, porque nós temos direito de ser julgados por juízes e nós temos direito a um recurso, né? Todo mundo tem esse direito. Mas, com o desenvolvimento da inteligência artificial e esse viés, ou seja, preconceito, bias em inglês, né, essas formas enviesadas de construção dessas soluções para orientar o juiz no seu processo decisório, se vai ficar preso, se vai ficar solto, se vai ter fiança, se não vai ter, etc. O que pode acontecer é que essas pessoas acabem sendo julgadas não por um ser humano, mas que a decisão seja tomada por uma máquina. E isso não se pode admitir, especialmente num cenário como esse de tantas controvérsias culturais e controvérsias agora tecnológicas e institucionais sobre o nosso passado de desigualdade e discriminação e o nosso futuro, que não deve ser deve ser um futuro em que nós não tenhamos mais casos como o Zimmerman, né, que foi um outro episódio da história americana que resultou em protestos também raciais. O caso agora é George Floyd, casos da nossa história, casos da história deles mais antigos, 92, o caso Rodney King, que provocou protestos muito fortes nos Estados Unidos em 1992, na Califórnia, e casos do nosso dia a dia que se repetem. Eu vou usar uma palavra, monotonamente, né? Porque eles se repetem tanto que se torna uma rotina, e toda rotina é monótona. Então, não escandaliza o brasileiro que tantos brasileiros morram todos os anos, 40 mil brasileiros são assassinados todos os anos. Isso agora, porque há 3, 4 anos éramos 60 mil brasileiros. Um desses, inclusive, era meu pai, que foi assassinado em 1996. Então, são tantos brasileiros que morrem assim, como agora esses que morrem pela Covid, e as estatísticas, no final das contas, vão mostrar que a maior parte desses brasileiros que morreram não foram da elite brasileira, foram os mais pobres, e entre os mais pobres, os negros também. Né? A coisa da morte violenta se torna monótona, uma sobre a outra, e muitas vezes essas mortes violentas são de negros. E quando as mortes violentas são de negros em uma posição social mais elevada ou uma posição política mais privilegiada, nós vemos uma mobilização maior da sociedade, né? como se deu no caso Marielle. Mas, usualmente, ninguém liga se mais um negro brasileiro morreu, como tantos morreram na história do Brasil no passado, tanto quanto morrem hoje, como morreram em Salvador, na minha terra natal, Salvador, na chacina do Cabula há pouco tempo, vítimas de violência policial. Né? Então, era isso, Júnior. Desculpa aí por ter me estendido, mas a professora, a doutora Chiara,
foi bastante instigante a sua exposição e me levou a pensar em aspectos que eu não pretendi abordar aqui, mas eu espero ter contribuído aí para esse debate, falando do meu lugar de fala como membro do Ministério Público, homem brasileiro e branco, né? Pardo branco. Muito obrigado aí pela oportunidade. Agradeço bastante a ambos, assim, doutor Vladimir, doutora Chiara, e falar um pouquinho assim porque esse encontro de hoje faz parte de uma grade que reflete sobre a discussão sobre habeas corpus, que é um instrumento de busca de liberdade, de respeito à liberdade. E aí, eu acho que tem tudo a ver essa questão do racismo no sistema prisional, a sugestão de vocês de trazer esse tema, a gente também, assim, foi muito legal. E fico observando, Vladimir, até buscando na memória aqui, eu já enfrentei a situação, meu pai é negro, e quando criança, muito criança ainda, eu me deparei com determinada situação em que a gente voltando para casa, ele ainda sem uma condição financeira mais próxima do que é hoje, com a motozinha dele ali, e no caminho de volta a polícia para a gente, desce da moto, e eu escuto ali os policiais, visualizei que eram brancos, meu pai ali negro, eu ao lado, criança, talvez, meu pai estava me contando que eu tinha talvez uns 5 ou 6 anos, buscando memória, e lembro disso até hoje. E a polícia fala, olha, tire o banco, levante o banco da moto, né, revistou, levante o banco da moto. Meu pai conhecia a moto, gostou, disse, olha, esse banco dessa moto aí, ele não levanta, não tira não, sabe? Aí o pessoal disse, olha, eu tiro sua cabeça para não tirar esse banco da moto, né? E aquilo me trouxe até hoje, mas graças a Deus, em contrapartida, eu tive uma referência de órgão de acusação que nem sabia o que era o promotor, que era Vladimir Aras, e me deu uma visão totalmente diferente do Estado. E talvez, graças a Deus, isso ajuda, porque todo jovem ele tem a oportunidade de lidar com gente, com amizade, e às vezes uma referência como você, Vladimir, como ser humano, eu lhe ouvi muito nessa live hoje, aqui nesse encontro, e meus olhos enchendo de lágrimas, porque sempre eu vi essa figura boa que você sempre foi para a gente, para as pessoas, para o estranho, sabe? E tenho muito que agradecer. Fico feliz. Eu que agradeço a oportunidade de ter esse aprendizado com Chiara e, se não encontrar você pessoalmente, pelo menos aqui pela tela. É verdade. Obrigado. Obrigado. E, assim, trazendo também um pouquinho da prática, tentando não me estender por conta do adiantado agora, quando as pessoas que estão nos acompanhando. Tem até caso, Vladimir, aqui recente, que você citou, mas às vezes não tem condição de contratar um advogado como você, mas eu fico muito feliz quando eu consigo estar em um processo, de uma advocacia, de um caso, em que existem essas questões. Por outro lado, assim, de racismo realmente, na prática, como é que acontece às vezes? Quem entra no sistema penal criminal, ele não sai nunca mais. Dizem por aí, eu não vou dizer que isso existe, né? Vou dizer que dizem por aí, que às vezes quando estão buscando algum crime, alguma coisa, eles procuram alguém que já foi fichado, teve um processo criminal, dizem que torturam essa pessoa até que eles deem o nome de qualquer acusado, tudo tal, com tortura, com porrada, né? Dizem. E aí, às vezes, o que acontece? Essa pessoa que está sendo torturada, que já teve um processo, ele vai dar o nome realmente do criminoso? Às vezes, inclusive, quando esse criminoso ele participa de uma parte de uma facção e tem uma determinada hierarquia no crime, que não vai ser. E aí acontece, e às vezes está indicado alguém ali que não foi o caso. Você vê um inquérito policial, uma denúncia afirmando que, após uma vasta pesquisa no sistema de suspeitos, foi encontrado tal perfil e está lá o inocente, sabe? Eu estava nesse processo, eu fui o terceiro advogado, não cobrei nada por isso, estou lá com muita felicidade nesse processo, e graças a Deus a gente quebrou aquela corrente ali, já colocou ele em liberdade, depois saiu outro inocente também em liberdade, que é negro, esse primeiro pardo, que era o meu. Fico muito feliz por ter essa participação nesse processo que a gente cobraria, se fosse um caso comum, um valor muito alto, assim, em relação à advocacia. Por outro lado, estou lá sem cobrar nada, mas estou tendo algo muito maior do que esse valor financeiro, sabe? De felicidade. E isso acontece na prática, né? E isso tem tudo a ver com a advocacia, com a liberdade. E nesse turbilhão, assim, Vladimir, que você trouxe aí de informações técnicas, assim, e pelo outro lado você vê, mas ninguém faz nada por isso, eu ficava retado, sabe assim? E eu, nessas minhas lutas, que eu me sinto, as pessoas me veem muito com terno e gravata. E eu adoro, sabe? Porque eu acho que aquilo é uma armadura de combate. Mas combatendo na advocacia, às vezes eu ganho um pedacinho, ganho outro, sabe? Aceito.
Eu vejo, às vezes, pessoas sendo torturadas e não podem denunciar, porque se for denunciado, vai ter muita ronda, pode ser, né, que exista muita ronda na porta da casa da pessoa para não denunciar aquele fato, né? E, às vezes, eu ganho um pedacinho, eu vejo um advogado sofrendo racismo, uma advogada sofrendo racismo, eu avanço um pouquinho, eu tento ir em contrato, fazer algo, e eu ficava muito indignado, porque eu falava, pô, ninguém faz nada, ninguém faz nada, ninguém faz nada. Aí, por sorte, caiu uma pessoa próxima de minha vida que está fazendo algo sincero, sabe? Que, no caso, a doutora Chiara, ela está combatendo isso, preparando pessoas, ela de um cargo de poder, ela com outro grupo de pessoas também, que tem pessoas também concursadas, e estão fazendo algo. E eu disse, poxa, existe uma realidade que vale a pena, sabe? E me motiva a cada vez mais fazer, espero poder atuar em processos como esse, mais processos como esse, talvez tenha uma banca que dê atenção a mais situações como essas, mas sabendo que tem alguém fazendo algo, sabe? E essa pessoa é representada aqui na pessoa da doutora Chiara, que ela é cofundadora do Abaio Me Juristas Negras. Tem vários vídeos delas assim que eu fico emocionado, assim, eu fico assistindo, não é que eu me emociono não, pessoal, vocês estão aí ouvindo, né? Porque eu ouvi a voz de Vladimir com a memória, e assim, quando eu vejo também o de Chiara, do Abaio Me, isso vale muito a pena, e eu acho que cumpriu muito o objetivo do que eu esperava, esse encontro, essa conversa, vai ficar gravado para quem puder assistir novamente, quem quiser. E só agradecer a ambos os dois, assim, eu amo, sabe? Chega, eu fico... Eu queria dizer assim que foi uma honra trocar essa conversa, essas ideias, e acredito muito, e na nossa ancestralidade, a gente acredita muito nisso, e que esses encontros que estão acontecendo, Júnior, não são por acaso, né? Abaumi significa encontro precioso, significa a gente reencontrar a nossa própria identidade num processo que nos foi negado enquanto indivíduo, enquanto pessoa, mas saber que a nossa identidade é uma construção coletiva também. As pessoas que se aproximam nesse movimento, elas realmente vêm para tornar tudo isso um potencial muito mais transformador. Muito se fala que o que está acontecendo hoje no Brasil é uma consequência da discussão americana, eu concordo em partes, mas esse movimento eu venho percebendo de uma forma muito intensa no Brasil, uma rearticulação do movimento negro e uma articulação das pessoas negras em posições institucionais que nunca se viu antes no Brasil. Hoje, a gente não sabe, a gente sofria de solidão institucional sem saber onde estávamos. Hoje a gente consegue fazer campanhas incisivas e pedidos de retratação em menos de 20 horas. Assim, como foi no último congresso de direito constitucional online, aí, que tinham 30 palestrantes, 27 homens brancos e 3 mulheres louras, enquanto se pretendia discutir direito, legitimidade e democracia. Você pergunta que tipo de direito, legitimidade e democracia se discute sem ter outras visões, falando consigo mesmo, e isso parte muito da dor que gera cada uma dessas perdas, porque essa banalização do mal, ela não acontece para quem é mulher negra, para quem é homem negro, com consciência de raça, porque não só uma questão de cor de pele, a gente está vendo aí à frente de algumas políticas públicas que deveriam ser voltadas para a proteção racial, a gente está vendo pessoas em cima da pele, uma pessoa negra que se tornar negra no Brasil uma luta, se tornar negro no Brasil é um mérito, é você recuperar a sua identidade enquanto pessoa política, enquanto ser individual, mas quanto pertencente e integrante de uma coletividade. E essa coletividade, ela te fortalece. Por isso que eu digo que cada morte desse, a cada 23 minutos que morre um jovem negro no Brasil, a gente sente. Quando a polícia entra e mata um João Pedro dentro de casa, a gente sente. Quando a gente tem a queda de um Miguel do 9º andar de um prédio de luxo onde a mãe estava como empregada doméstica, a gente chora. Então, essa empatia, essa construção empática de perceber que nós, enquanto pertencentes a essa classe de pessoas negras,
nós respeitamos os ensinamentos ancestrais de perceber que eu sou porque nós somos, eu sou hoje porque nós fomos também, enquanto movimento negro articulado no Brasil, desde a imprensa, que a gente teve uma imprensa oficial já no Império, que era ali coordenada por um homem negro, até mesmo os movimentos abolicionistas, o Teatro Negro, Abdias, o senador Abdias do Nascimento, a gente tem um movimento de um feminismo negro extremamente revigorante no Brasil, e isso, eu creio que depois da Constituição de 88, quando a gente viu os pleitos dentro do texto constitucional, se acreditou por um momento que expôs que aquela luta, daquela batalha, ao menos institucional, havia sido vencida, mas não se contava com a manutenção do que eu chamo de hermenêutica da branquitude, dessa hermenêutica não antirracista. E isso é um compromisso que os órgãos têm que ter, Humberto. Principalmente quem está em posições de poder, quem está em posições de direção. Eu já tive a oportunidade de estar nessas posições de direção, você sabe bem disso, já dirigi órgãos centrais dentro da AGU, e todas as vezes que eu estive em posição de direção, eu apliquei dentro da instituição políticas de responsabilização social, de responsabilidade social, políticas efetivas de práticas, de uma ética inclusiva, uma ética antirracista, uma ética anti-LGBTfóbica, uma ética inclusiva. Então, quando eu estava à frente da escola da AGU, por exemplo, a gente tinha um calendário anual para que a gente tivesse eventos frequentemente sobre racismo, sobre a posição da população indígena e como que se vê hoje, e a gente aplica e realiza política pública, então é importante que a gente se coloque no local de escuta, muitas vezes, e isso é importante, porque os discursos eles têm que criar também essa materialização. Eu tive a oportunidade de levar a Baumi para 2 órgãos do Ministério Público Federal, um foi a Procuradoria Regional em Alagoas, e outro foi a Procuradoria Regional em Pernambuco, onde a gente falou sobre a hermenêutica racista e a proposta de uma hermenêutica antirracista. E isso foi extremamente gratificante. Eu tenho ali envolvido vários servidores públicos, mas poucos procuradores e procuradoras comparecem. O mesmo acontecia quando eu estava na direção dos órgãos da AGU. Ou se as pessoas acham que essas questões para quem trabalha com questão quilombola, que tem que saber da questão de raça, quando não entende que a própria denúncia que a pessoa, né, propõe, que a própria atuação enquanto pessoa institucional ali, enquanto agente do Estado, vai ter todos esses vieses. Por isso que a inteligência artificial, para mim, ela não traz nenhum desses grandes medos. Por quê? Porque ela só reproduz o que o sistema já produz. Até porque a gente parte de um banco de dados, e esse banco de dados é o banco de dados que mostra essa realidade de um sistema desigual, do sistema que se estrutura a partir de uma questão racial. Quando se fala que a polícia não entra no bairro rico quanto entra no bairro pobre, porque nos bairros ricos tem pouquíssimas pessoas negras, mas as pessoas negras nos bairros ricos são abordadas de forma violenta. No início desse ano, um advogado de um grande escritório de São Paulo, que no bairro de Jardins foi né, violentamente abordado, dizendo eu moro aqui, e os policiais perguntando onde é que ele roubou o carro. A gente tem um âncora que é extremamente conhecido dentro de Pernambuco, que é o Pedro Lins, um brilhante jornalista negro, que ele se identificou e o cara disse para ele, sai do carro, negão. Ou seja, a violência, ela, às vezes, não está nesse bairro nobre, porque são poucas as pessoas brancas, mas eu tenho colegas negros que moram em bairro rico e têm medo de andar, por exemplo. Teve um desse que saiu com um amigo e fica com medo realmente de ir na padaria, 2 negros juntos em boa viagem. Se a polícia passar, vai abordar violentamente, vai encostar na parede. É essa questão que a gente não pode desligar, que tem uma questão social, tem, mas a ascensão social do negro no Brasil não retira esse grande peso do que é essa estruturação e esse racismo estrutural.
Então, quando a gente fala realmente de tudo isso, a gente muitas vezes foca muito na dor, e aqui eu gostaria de falar para as várias pessoas negras que eu sei que estão acompanhando a gente. Eu sei que tem muita gente da Balmi aqui, as queridíssimas juristas negras, e eu quero dizer que esse lugar de encruzilhada, esse lugar que a gente fala de interseccionalidade, que é um termo cunhado pelo feminismo negro, que fala justamente desse cruzamento entre a avenida identitária, gênero e raça, a gente que está aqui nessa encruzilhada, essa encruzilhada é lugar de dor, é lugar de sofrimento, mas também é lugar de potência. E é a partir dessa potência que a gente consegue transformar. Por isso que a Balmi vem com uma proposta tão inovadora e com algo tão potente de grandes realizações em tão pouco tempo. Porque é muita poder junto, potência esperta, Evaristo, veja, muito antes do caso americano. No dia 1º de janeiro, eu comecei o ano lendo um poema de Conceição Evaristo que chama É Hora de se Aquilombar, ou seja, é momento de se aquilombar. E aí ela vem falando que é um momento que a gente vai enfrentar em 2020, um momento extremamente delicado, e que a gente tem que estar próximo daqueles e daquelas que vão comungar com esse mesmo pensamento, fingir ouvidos moucos em alguns momentos e dar a mão verdadeiramente com a intenção de se aquilombar, sabendo sempre que a liberdade é uma luta constante. E quando a gente fala de encarceramento, a gente não pode pensar apenas no encarceramento dos corpos físicos. A gente tem muitas mentes encarceradas, tem muitas mentes que não conhecem a sua própria identidade, a sua própria realidade, a própria trajetória. Portanto, a gente tem que libertar toda essa potência. E como bem colocou aí o doutor Ares com relação à própria questão do quanto isso pode ser economicamente potente, se a gente for falar numa linguagem capitalista, é potência. A gente tem um mercado consumidor de população negra que, se fosse um país, seria o 13º do mundo em consumo, ou seja, movimenta 1,7 trilhões de reais por ano. É um mercado potente, potência em diversas áreas, e é isso realmente que a gente tem que colocar, não com uma vitimização, não, mas sim com um poder de denúncia, como um poder de fala, como um direito realmente de lutar por isso, e também com uma cobrança institucional. Que política a sua instituição está fazendo? Se perguntam vocês a quem essa fala chegar, e que está em lugar de direção. Que política para a construção de uma ética corporativa antirracista, de compliance antirracista, inclusivo, includente, eu efetivamente estou colocando? A gente tem aí diversos órgãos com recurso para fazer formação. Quanto dessa formação está voltada para essa construção de trazer essas outras visões de mundo que faz com que você jamais consiga analisar o caso da mesma forma, sob a mesma ótica. Por quê? Porque o teu horizonte de visão se viu ampliado. Então, eu entendo que todo mundo, você, como na direção do seu escritório, eu sei que você tem essa preocupação, Júlio, o doutor Aras, enquanto regional, procurador regional aí, que tem essa posição de gestão. Quando a gente está nessa posição de gestão, a gente realmente tem que fazer a diferença e deixar esse legado na instituição de efetiva transformação, porque enquanto nós negros não ocupamos os nossos lugares, as nossas posições, por tanto tempo negadas, a gente tem que contar com pessoas brancas com essa consciência e com essa ética efetivamente antirracista. Senão, a gente não consegue desestruturar, porque o que a instituição estrutura, o racismo estruturado institucionalmente, não se desestrutura sem instituição. Então, essa é a importância, principalmente dos órgãos e das funções essenciais da justiça. Aqui eu coloco o Ministério Público, coloco a Advocacia Geral da União, coloco a Defensoria Pública e a advocacia privada nessa luta antirracista, porque o direito ele é esse instrumento, tanto para estruturar quanto para desestruturar o racismo. Sem áudio. Está sem áudio, Gilberto.
Mas, assim, já garanto que, por minha parte, assim, eu vou ser multiplicador dessa mensagem e estar em ação. Dois, né? Assim, garanto que também não sou mais a mesma pessoa. Eu acho que eu sou uma pessoa antes desse encontro. Eu acho que, a partir de agora, eu vou ser outra pessoa, ser mais ativo, ter campo de visão. Minha visão já mudou. Vou ser multiplicador de tudo isso que vocês falaram aqui, do que absorvi, do que refleti. As pessoas que ouviram também aí acreditam da mesma forma. Agradecer mais uma vez. Acho que para adiantar da hora, a gente já pode fazer uma conclusãozinha aí e encerrar, vai ficar gravado. E obrigado de coração, realmente, a ambos. Eu gostaria de agradecer, Júnior, e dizer que depois do que a doutora Chiara falou, não tem mais nada a ser dito, né? E foi muito enriquecedor para mim. Eu gostei muito do que eu aprendi aqui ouvindo-a e de novo, lhe agradecer por essa oportunidade e mande um grande abraço para sua mãe, eu gosto muito dela. Um abraço e boa noite a todos que nos acompanharam. Vou dar uma boa noite no meu ponto, assim, minha última boa noite. Eu queria que ela puder dar uma última palavra e dar um despedido pessoal para ser a última palavra da live, porque não sei nem se é a defesa que fala por último, mas eu acho que nesse momento, deixa eu só trazer o Luísa para cá. Que até eu vou ouvir também. Olá, olá. Eu não consigo escutar. Eita. Não dá. E agora? Peraí. Tira o plug. Que ela está sem áudio. É Vera. Eu gostaria muito de agradecer por essa oportunidade de ter estado aqui com vocês. E se eu quero e deixo uma grande mensagem, uma grande palavra, é que realmente a gente tem que trabalhar nesse processo de humanização, entendendo que quando a gente fala hoje em sujeito de direito, em pessoa humana, a gente coloca como um conceito universal, mas esse conceito não está abarcando boa parte da população que se vê distante desse ideal do sujeito de direito que foi construído pela modernidade. A gente não está muito longe do ideal. Isso só vai ser transformado a partir de uma transformação da própria e também da aplicação do direito. Por isso a importância e por isso a nossa militância, por isso a militância estratégica de juristas negras de colaborar para que mais mulheres negras ocupem esses espaços de poder e de saber. E que era porque que esse foco extremo na mulher é porque justamente a gente está falando de avenidas identitárias dessa intersecção de sistemas de opressão. É isso que a gente sofre nas nossas instituições, é isso que sofremos enquanto advogamos de maneira privada, é isso que não queremos mais passar, não aceitamos mais passar de forma calada. Então, realmente, eu vou assumir, como já assumo, o papel de ser a pessoa que incomoda, e a pessoa que incomoda ela tem que estar preparada para as consequências que o sistema se estrutura, porque não pensem que quem está dentro do sistema fica fora desse tipo de estrutura para tentar expulsar aquele corpo que incomoda, aquela célula que incomoda, e para isso a gente se filia, né, e a bons advogados, como o doutor Júnior, né, que é, além de um grande amigo, é meu advogado. Aí eu continuo na minha militância sabendo que se acontecer alguma coisa eu estou bem assistida, não é isso, doutor Júnior? Confere. E gostaria muito de agradecer. Gostaria muito de agradecer por essa oportunidade de falar. Fazia tempo que eu não conversava, fazia tempo que eu não debatia sobre isso. São questões muito ricas, muito plurais. Ficou várias coisas que eu gostaria de falar e vai ficar para um outro encontro, uma outra oportunidade. Gostaria de agradecer a todas as mensagens que eu estou vendo aqui no Facebook, um monte de gente elogiando, dizendo que a live foi maravilhosa, e me coloco à disposição para que a gente continue com essa luta antirracista e, por favor, falem antirracista, principalmente você, pessoa branca, fale antirracista, não deixe que outras bandeiras tomem esse momento, que é o momento da gente falar pela primeira vez de uma maneira muito honesta sobre o que é o racismo no Brasil e sobre o que é a institucionalização desse grande mal, o que ontem a gente falava e dizia que era mania de perseguição, mimimi,
hoje a gente consegue já debater e as pessoas conseguem aí se colocar em posição de escuta. Então, faça um coro junto com a gente e fale sobre antirracismo. Vamos deixar o fascismo para depois, porque não tem democracia onde há racismo, não tem democracia onde há qualquer sistema de privilégio baseado na supremacia racial. Estudem, percebam mais como é a branquitude, como se estrutura seu sistema de privilégios, questione os lugares que você frequentam. E as palavrinhas que eu sempre digo aí são 4. Primeiro, olhe, veja, observe. Chegou no restaurante, quantas pessoas negras tem aqui que não estejam servindo? Ou seja, entrei numa reunião de trabalho, quantas pessoas negras tem na minha equipe, a equipe que eu montei, eu como empresária, eu como advogada, eu como gestor, eu como gestora, quantas pessoas negras tem na minha equipe? Observe a sua empresa, em que posição essas pessoas têm. Depois que você estiver observando, você se coloca na posição de escuta para entender por que é que o sistema inteiro se estrutura dessa forma. Depois disso, você passa, né, desse lugar de escuta para um lugar realmente de fala. E fale enquanto a sua posição de privilégio. Fala na sua posição, reconhecendo e conhecendo um pouco mais sobre o que é a branquitude brasileira e como ela se beneficia de toda essa casta racial. E depois vamos agir, vamos mudar, vamos estruturar, vamos provocar, vamos irritar esse sistema. Não deixem que nós sejamos as únicas pessoas que incomodem. Se uma pessoa negra está num grupo com você e ela se queixa de que alguma coisa ali está havendo uma opressão, não se cale, porque realmente o grande perigo é o silêncio dos bons. Quem se cala, confirma e mantém a estrutura. Você não tem culpa por seus antepassados terem sequestrado pessoas e etc., mas você se beneficia hoje desse sistema construído a partir desse modelo. E quando você silencia, você colabora para a manutenção desse sistema. Então, a gente precisa de vocês nessa luta com a gente e estamos aqui para continuar esse debate. Pode me procurar nas redes sociais, professora Chiara, no Instagram, tem também o canal no YouTube, que é um grande prazer estar aqui, uma boa noite para todas e todos vocês.